Irmãos, hoje vocês vão estar livres de mim. Hoje vocês estão livres de mim hoje, mas amanhã eu volto, né? Porque amanhã tem Santa Ceia, amanhã comigo. Hoje nós temos um prazer de estar aqui com o nosso pastor Ivan, com sua família, veio aqui nos trazer uma mensagem, né? Que Deus abençoe o nosso pastor Ivan, a sua família. Ele saiu da casa dele para vir aqui nos trazer uma mensagem. Pastor? Glória a Deus. A igreja impõe as suas mãos. Em nome de Jesus. Pai, nós te pedimos que o Senhor use o teu servo para nos trazer a mensagem de hoje, a mensagem da tua igreja. Senhor, abençoa o teu servo, abençoa a família do teu servo. Ele saiu do lar dele, Senhor, para vir aqui nos trazer uma mensagem, nos abençoar. Senhor, nós te pedimos bênção na vida do nosso irmão e pastor, a sua família. Senhor, derrama graça, Senhor. Pai, usa-o como teu instrumento, que teu Espírito, Senhor, conduza para trazer o ensinamento à igreja do Senhor. Pai, seja feita a tua vontade, em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. É motivo de alegria estar com os irmãos. Para mim é muito gratificante. Louvado seja Deus, estar juntos com os irmãos, adorando ao nosso Deus, sendo um instrumento para a edificação do corpo de Cristo. O pastor já apresentou, tá? Minha esposa ali, minha vizinha também, que a gente convidou, ela está aqui com a gente. Louvado seja Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Ivan, o pastor já apresentou, né? Louvado seja Deus. É com temor e tremor nós estamos aqui nesta noite, porque grande é a responsabilidade de trazer ensinamento da palavra de Deus. Para mim, a responsabilidade é muito grande. Louvado seja Deus. Eu quero ler um texto para os irmãos. Livro de Mateus. Mateus fica no Novo Testamento, é o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 16, versículo 17 e 18. A palavra do Senhor diz assim: E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta palavra, sobre essa pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Louvado seja Deus. O pastor já orou. Poder sentar, ficar à vontade. Glória a Deus. Eu quero falar nessa noite, irmãos, sobre o modelo da igreja de Jesus Cristo. A gente sabe que, infelizmente, se abrem muitas igrejas, mas infelizmente muitos não têm a identidade de Cristo real. Muitas, infelizmente, não têm a identidade verdadeira dessa igreja. E nessa noite nós queremos, pela misericórdia e humildade, trazer para os irmãos um modelo de igreja, um modelo verdadeiro da igreja de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Esse texto que eu li, o Senhor Jesus Cristo, ele vai trazer ao discípulo uma revelação do seu propósito, que é edificar a sua igreja. E eles perguntam aos seus discípulos: o que é que os homens estão dizendo lá fora, quem sou eu? E um dizia: tu és Jeremias, tu és Isaías, tu és um dos profetas que havia de vir. E ele pergunta agora aos discípulos: e vocês? O que dizeis de mim? Quem sou eu?
E o discípulo Pedro abriu a boca e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E agora Jesus dá a resposta que eu li nessa noite aos discípulos. Quem te revelou não foi carne, não foi sangue, mas foi meu Pai que está no céu. Aí ele diz: eu te digo, Pedro, teu nome é Pedro. Pedro significa pedra, pedrinha. A igreja está edificada em Pedro. A igreja está edificada na palavra a qual Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Infelizmente existem algumas interpretações equivocadas nessa palavra. Não, a igreja é edificada em Pedro. A igreja não é edificada em Pedro. A igreja é edificada na frase que Pedro disse: Tu és o Cristo. A igreja está edificada em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Que revelou não foi sangue, não foi carne, mas foi o Pai que está no céu. E eu quero falar nesta noite aos irmãos sobre o modelo dessa igreja. As pessoas confundem igreja com quatro paredes. As pessoas confundem igreja, louvado seja Deus, com boniteza. Confundem igreja, louvado seja Deus, com luxo. Não tem nada a ver isso com igreja. Nada a ver. E eu vou mostrar a você dentro da Bíblia o que é igreja na verdade. Onde a igreja está? Quem é a igreja? Qual o modelo real dessa igreja? Louvado seja Deus. Irmão, não podemos ter local de reunião? Não podemos sim. A Bíblia diz que nós temos que congregar. O que é congregar? É ajuntamento de pessoas. Precisamos congregar. Mas não quer dizer que um lugar, aleluia, de aparência seja igreja. Se não houver, o ensino que eu vou trazer nesta noite não é igreja. Pode ser qualquer outra coisa, menos igreja. Pode ser um clube, mas igreja não é. E o primeiro texto que eu quero levar aos irmãos é Atos dos Apóstolos, porque a base da igreja está no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Por quê? Aqui Jesus edificou. Em Atos 2, Jesus inaugurou essa igreja. Atos capítulo 2. Nesse texto que eu li de Mateus 16, versos 17 e 18, ele edificou: edificarei a minha igreja sobre a tua palavra que tu disse. Agora eu vou trazer um texto que ele inaugura esta igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. A gente vai ver o modelo dessa igreja. Qual o modelo dessa igreja? Capítulo 2 de Atos. Aleluia. Os irmãos estão me entendendo bem? Eu estou lendo um pouco devagar por causa do eco. Se eu falar muito alto, rápido demais, o eco pode atrapalhar um pouco. Louvado seja Deus. Atos 2, versículo 40. Eu anotei o texto aqui. Versículo 40. Atos 2, verso 40. Aleluia. E com muitas outras palavras, isto testificava, e os exortava dizendo: salvado dessa geração perversa. Ao 41 diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Aí agora ele vai dar um modelo dessa igreja que estava ali inaugurada. Tinha 3.000 pessoas ali. A inauguração foi tão boa que foi 3.000 almas logo de vez. E agora eles vão trazer como deve ser essa igreja guiada. A igreja não é guiada de qualquer maneira. A igreja tem um padrão. A igreja tem um padrão de vida, um padrão de fé, um padrão de vivência. E aqui ele diz assim, o verso de número 42: e perseveraram na doutrina dos apóstolos.
Primeiro, a igreja, o modelo da igreja verdadeira é aquela que persevera na palavra, no ensinamento, na doutrina. Doutrina é ensinamento. As pessoas confundem doutrina com costume. Tem nada a ver. Costume é uma coisa que o homem coloca. Doutrina é o ensinamento da palavra. Primeiro, a igreja ela é edificada na palavra. Se não tiver a palavra, não é igreja, é qualquer outra coisa. Você pode observar que infelizmente não tem ensinamento mais hoje. Infelizmente é música, e na hora que vai dar uma palavra, dá uma palavra que ninguém entende, e às vezes é uma palavra que não tem nada a ver com a Bíblia. Mas a igreja verdadeira, ela é edificada, ela tem um modelo, e o modelo dela primeiro é edificada na doutrina, nos ensinamentos. O Senhor Jesus Cristo diz que, aleluia, examinar as Escrituras, porque nelas testifica e é ela que nos dá vida eterna. Então, o modelo da igreja de Cristo primeiro é perseverar no ensinamento, perseverar na doutrina. Louvado seja Deus, aleluia. Luz para os meus pés é a tua palavra e lâmpada para os meus caminhos. O salmista, no Salmo 119, versículo 9, ele vai dizer: como edificará o jovem o seu caminho, atentando atentamente para a sua palavra. Louvado seja Deus. Então a igreja, ela precisa ser edificada na doutrina, no ensinamento, na palavra. Não é no achismo. O que eu acho eu vou colocar. Não. É na palavra, como está escrito. Aleluia. Se está escrito, aleluia, eu vou obedecer. Está escrito. Se está escrito, eu vou seguir. Está escrito. Porque o Senhor Jesus, no capítulo 12 de João, verso 44 diante, vai dizer o seguinte: eu não vim condenar o mundo, eu vim salvar o mundo. Mas algo há que vai julgar o mundo, a palavra que eu tenho ensinado. Infelizmente tem muita gente que está sendo guiada de forma errada. Às vezes eu me sinto até chato às vezes quando eu repito algumas mensagens minhas. Pare de sofrer, é só alegria, é só vitória, é isso aqui. Mentira. Jesus disse: por minha causa sofrerei as perseguições. Jesus disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vós passarás perseguições. Jesus disse: assim como perseguiram o pai de família, perseguirá também os domésticos da fé. Então, a palavra, a igreja verdadeira, ela tem uma consciência de que se você vive no ensino, na palavra, você vai sofrer. A igreja que conhece a Escritura, ela tem um entendimento que nós temos um adversário que ele não vai querer deixar que a igreja ande na doutrina. Aleluia. Então a igreja verdadeira, ela é edificada na palavra. A primeira coisa, o primeiro modelo dessa igreja. A igreja tem modelo, e o primeiro modelo é seguir na palavra. O segundo, louvado seja Deus, ainda aqui no mesmo capítulo 2, 41, ele diz o seguinte aqui, 42, e na comunhão. Se essa igreja aqui é o modelo da igreja de Jesus Cristo, a igreja tem que viver em comunhão. Como é que eu sou igreja e fico de mal com meus irmãos? Como é que eu sou igreja e sou inimigo do meu pastor, meu vizinho? A igreja A, a igreja B, inimiga um dos outros. Não é igreja, é qualquer outra coisa. É time de futebol, mas igreja não é. A igreja, ela tem comunhão, ela vive em comunhão. Na comunhão, eu te amo em Cristo Jesus. A Bíblia diz que o amor é o vínculo da perfeição. A Bíblia diz que o final do mandamento é o amor de um coração sincero e puro. Comunhão. O segundo modelo dessa igreja, comunhão. Se eu não tenho comunhão, eu tenho que me converter. Eu tenho que rever minha visão, rever minha vida. Como é que eu estou? Se eu não tenho comunhão com o meu pastor, como é que eu sou igreja?
Infelizmente, a gente está vendo isso hoje. Um inimigo do outro, um querendo derrubar o outro, querendo fechar a porta do ministério do outro. Infelizmente, a gente não está longe disso. Mas a igreja de Jesus Cristo, o modelo dessa igreja, aleluia, é comunhão. Primeiro, doutrina e ensinamento. Segundo, comunhão. Eu tenho que ter comunhão com meus irmãos. Eu sei que é difícil, tem uns que, infelizmente, tem alguns que tiram a gente de sério, mas eu tenho que ter comunhão. Tem uns que só a graça, mas é comunhão. O discípulo pergunta ao Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? 7 vezes, que era a doutrina do Antigo Testamento. O Senhor olha para ele e diz, não, 7 não, 70 vezes 7. Eu tenho que ter comunhão com meus irmãos. Aleluia. Existe um texto lá em Provérbios capítulo 6, aleluia, que Salomão diz que 6 coisas Deus odeia e a 7ª ele abomina. Só que a 7ª é a pior de todas, é aqueles que levam contenda entre os irmãos. É a pior de todas. Infelizmente, os que levam contenda entre os irmãos não vai herdar o reino do céu. Eu tenho que ter comunhão. O segundo padrão dessa igreja, comunhão. Amém? Os irmãos estão me entendendo? Louvado seja Deus. Segundo, terceiro, no partir do pão. Aleluia. Eu não quero sair do modelo, porque na verdade o modelo é Atos 2. Não quero sair do modelo. Comunhão, partir do pão. Esse modelo da igreja aqui, eles viviam no partir do pão. O irmão estava necessitando de algo, eles iam lá ajudar. Um ajudava o outro. A Bíblia diz que eles vendiam suas propriedades e depositavam no pé dos apóstolos tudo que eles recebiam. E ali era distribuído segundo a necessidade de cada um. Aleluia. Não é que a gente vai pegar qualquer um que está vindo de lá de engano e querer ajudar, não. Tem que ver a necessidade, tem que ver se realmente aquela pessoa está precisando, tem que ver se realmente aquela pessoa é cristã de verdade. E a gente não pode também ser enganado pelo inimigo. Infelizmente tem muita gente que gosta de viver das custas dos outros, enganar os outros. Aleluia. E Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz: aqueles que não quiserem trabalhar, não comam. Porque ele mesmo não pesava no bolso dos irmãos. Mas a palavra, o modelo dessa igreja, ele vinha no partir do pão. Não aguentava alguém necessitando, não aguentava alguém doente que queria ajudar, queria comprar um remédio, queria ajudar a fazer alguma coisa. Aleluia. Esse é o modelo da igreja. Essa é a igreja verdadeira. Primeiro, doutrina. Segundo, comunhão. E terceiro, partir do pão. Essa é a igreja verdadeira. Aleluia. E o quarto aqui, oração. Você pode observar que infelizmente em muitos lugares já perdeu isso. Muitos lugares não tem mais culto de oração. Muitos lugares a oração é tão rápida. Muitos lugares, aleluia, não é que a gente vai ficar gritando o tempo todo achando que Deus vai ouvir isso aí, não. Mas é uma oração com consciência, com entendimento. Paulo diz: orar com entendimento, sabendo de quem nós estamos orando, a quem nós estamos orando. Aí Efésios capítulo 6, versículo 18: orai por todos os santos, orai todo o tempo. Lá em Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. Temos que ter uma vida de oração. Temos que ter uma vida de oração. Mateus capítulo de número 6, ele diz: entrai no teu quarto, orai ao Senhor em segredo, e o Senhor que ouve em segredo, aleluia, louvado seja Deus, lhe recompensará abertamente. Então a gente observa que a igreja de Cristo, o modelo dessa igreja, ela vive na oração. Na oração. Aleluia. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor da glória. Então esse, irmãos, é o modelo da igreja do Senhor Jesus Cristo. É o verdadeiro modelo da igreja do Senhor Jesus Cristo.
Se você está no lugar que está pregando isso aqui, está vivendo isso aqui, continue. Continue. Uma coisa que eu queria mostrar aos irmãos, aleluia, é que a igreja de Jesus Cristo ela não tem aparência. Tem muita gente que confunde as coisas. Não, aquele lugar ali é grandão, tem mais de 1000 pessoas, é um palácio que é Deus está presente. Mentira. É mentira. No livro de Apocalipse está escrito que havia 3 igrejas lá ricas, Esmina, Tiatira e outra. E ele disse que batia na porta para tentar entrar, mas não conseguia, porque era rica, bastada, tinha tudo. Aí o Senhor disse: cega pobre, compra colírio, bota nos olhos para que venha enxergar. Não é que Deus não esteja em alguns lugares. Se tiver comunhão, partindo pão, oração e palavra, Ele vai estar presente. E a gente não pode julgar o lugar só por causa da aparência. Ele vai estar presente. Porém, se viver isso aqui, se viver a palavra, vai estar presente. Aleluia. Onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estou no meio de vós. Amém? Eu quero ler mais um versículo aqui, no capítulo de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 14. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 14. Aleluia. O modelo da igreja de Cristo. A igreja tem um padrão. A igreja ela não vive de qualquer maneira. Ela não vive até pelo lado. Ela vive debaixo de um padrão, de um ensino. Ela vive debaixo de uma doutrina. Ele deixou diretrizes, Ele deixou direção. Aleluia. Princípio. 1 Coríntios capítulo 14. Aleluia. Versículo 26. Aleluia. A forma do culto, aleluia, dessa igreja, a forma do culto, louvado seja Deus. Coríntios é uma igreja que ela recebeu o maior poder da parte do Senhor Jesus Cristo. Porém eles viviam, infelizmente, sem controle. Eles viviam, aleluia, de qualquer maneira. Confusão, contenda, briga, inveja. E agora Paulo escreve a carta aos Coríntios, porque alguém chegou para ele e avisou a ele: a igreja está assim, está assado, desse jeito, eles estão descontrolados. A igreja de Coríntios está vindo descontroladamente. E agora Paulo escreve uma carta ensinando a ele como é que eles devem se portar na igreja, no culto. Que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmos, tem doutrina. Olha ela entrando de novo, a doutrina. Tem revelação. Tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça assim tudo para edificação. Você vê que tem lugares que infelizmente é uma bagunça. Você não sabe como começa nem como termina. Uma bagunça, todo mundo fala, todo mundo grita. Às vezes o pregador vem ministrar, fica 2 horas falando ministrando, você não entendeu nada. Então, se entender, saiu sem entender. Paulo não está dizendo que não é para falar língua. Paulo está dizendo que é para falar língua, mas tem que ter intérprete. E se não tiver intérprete, fale sozinho. Aqui nesse texto vai falar sobre isso. Existe ordem. Tem lugar que é uma bagunça, todo mundo rodando para lá e para cá. Mas tu não sabe se que espírito está ali agora. Porque Deus é Deus de ordem. Deus não é Deus de bagunça. Deus é Deus de ordem. Todo mundo profetizando ao mesmo tempo, todo mundo pulando. Não sou contra nada disso. Eu sou a favor das escrituras sagradas. Creio no poder, creio na cura, creio no milagre, creio na revelação, creio na língua estranha, creio em tudo que está escrito na Bíblia. Agora as coisas têm que ser como ordem e decência, tem que ser como padrão bíblico.
Louvado seja o nome do Senhor da glória. Aleluia. Aí, a função dos cultos da igreja é para quê? É para edificação. Eu tenho que saber o que está acontecendo. Eu tenho que sair daqui entendendo o que está acontecendo. Você já imaginou você entrar dentro da igreja e sair confuso? Edificar em quem? Nada. Adorou a quem? Ninguém. Quando você sai sabendo, quando eu saí dali, rapaz, falou comigo aquilo, você foi edificado. Aquela palavra entrou no meu coração, me libertou de algo que eu estava preso. Você foi edificado. Aleluia. Mas se você entra num lugar e sai pior do que entrou, não é igreja de Jesus Cristo. Não é igreja de Jesus Cristo. Aleluia. Aí ele vai falar aqui mais alguns versículos. Aleluia. Se alguém fala língua estranha, se alguém fala língua estranha, faça-se isto por 2, ou quanto muito 3, e por sua vez haja intérprete, um de cada vez falasse. O falar língua estranha aqui é edificação da igreja. Alguém que fala língua estranha tem que ter alguém para interpretar aquela língua, para edificar os irmãos que estão no lugar. Aleluia. As pessoas têm que saber o que está acontecendo. Agora, se eu for falar língua estranha e não tiver intérprete, eu tenho que falar só para mim. Ele vai edificar só a mim. Louvado seja Deus. E a profecia? Aqui nesse texto diz que haja 2 ou 3 profetas que profetizem no lugar. Não pode passar disso. Se a pessoa que tivesse aqui agora 2 pregadores de vez pregando, você entendeu o quê? Nada, você entender. Um pregar de uma forma, outro prega de outra forma, outro prega de outra forma, de vez. Aí o Paulo diz aqui que um de cada vez, para que todos entendam a mensagem. Aí Romanos capítulo 12 aqui, ó, o que Paulo diz aqui, ó. Romanos capítulo 12, não estava lendo no que eu escrevi ali, mas o Senhor me lembrou trazer aqui. Romanos capítulo 12, olha o que ele diz aqui, ó. Romanos capítulo de número 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Se eu entrar em um culto e não entender o que está acontecendo no culto, não é um culto racional. Eu estou sendo enganado. Eu estou sendo feito de marionete. Então o cristão, a igreja, o modelo da igreja, ela tem que ser edificada. Você tem que entender o que está acontecendo no culto. O culto é racional. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu tenho que entender o culto. Aleluia. E nós vamos ler mais um texto aqui para a gente encerrar. Livro de Efésios, capítulo 4. Aleluia. Uma certa feita, um jovem me parou e falou comigo o seguinte: pastor, não existe um pastor na igreja. Eu disse: como assim, rapaz? Não existe não, que eu conversei com um rapaz ali. O rapaz já é velho de igreja e disse que não existe pastor na igreja. Eu disse: como é isso, rapaz? Não existe. Aí eu falei com ela: e se eu lhe provar que existe? E se eu lhe provar que existem pastores na igreja? E se o Senhor me provar, eu acredito. Eu abri esse versículo, Efésios capítulo 4, versículo 11. Efésios 4, 11. Primeiro, eu tenho que entender que o modelo da igreja, aleluia, existe padrão, existe ordem, existe direção, existe liderança. As coisas de Deus não é de qualquer maneira, tem uma liderança ali guiando. Deus colocou uma liderança para guiar o seu povo. Assim como no Antigo Testamento Deus tinha colocado Moisés e Arão e os sacerdotes para guiar o povo no deserto, é a mesma coisa hoje.
A igreja do Senhor tem direção, tem homens e mulheres capacitados para levar a igreja a caminho de Jesus Cristo. Então o Senhor colocou, aleluia, liderança. Para quê? Para que haja ordem na igreja. Uma igreja sem liderança vira bagunça. Todo mundo faz o que quer, todo mundo diz o que quer, todo mundo manda, desmanda, faz o que acontece. Não. Quando tem uma direção, uma liderança, aleluia, cada um respeitando a sua ordem, respeitando o seu lugar, a igreja cresce e anda na direção que Jesus Cristo quer. Efésios 4, verso 11, olha o que diz aqui, ó, o apóstolo Paulo escrevendo: e ele mesmo deu uns a apóstolos, outros a profetas, outros a evangelistas, outros a pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para que a obra do ministério para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Aleluia. Então a igreja ela tem líderes. Deixa eu explicar, abrir uma aspa aqui para explicar a você sobre o apostolado. O apostolado foi até, louvado seja Deus, foi até o escolhido no lugar de Judas. Depois dele não houve mais apóstolo. Quando Paulo escreve esse texto aqui, foi porque Cristo realmente tinha dado apóstolos. Ele deu apóstolos. Quem foram os apóstolos? Pedro, João e os outros 12. Mas o escolhido que ficou no lugar de Judas. Depois dele para cá não existe mais apóstolo. Por que, pastor, não existe mais apóstolo? Quem é o apóstolo? Apóstolo significa testemunha ocular de Jesus Cristo. Então, hoje não existe mais apóstolo. Quem pode provar que viu Jesus? Somente aqueles que andaram com ele. E eu vou lhe provar isso na Bíblia aqui. 2 Coríntios, daqui a pouco eu volto para lá de novo. 2 Coríntios capítulo 5. Aleluia. Tem que explicar isso aqui, porque hoje todo mundo é apóstolo. Chega ali, usa o cara apóstolo, o cara manda e desmanda ali dentro, sendo mentira. Tudo aquilo que não está na escritura é mentira. Está fora da Bíblia é mentira. Não acredite. Ah, pastor, mas está escrito até aonde foi determinado. 2 Coríntios capítulo 5, versículo, aleluia, vamos ler o 14. Vamos ler o 14. Aleluia. 2 Coríntios 5, verso 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreremos. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conheçamos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos deste modo. Você entendeu o texto? Aqueles que conheceram Jesus Cristo segundo a carne, hoje não se conhecem mais desse modo. Ou seja, hoje nenhum deles aí andou com Jesus Cristo. Então não pode ser considerado apóstolo.
Até o próprio Paulo disse: eu não sou considerado como apóstolo porque eu não andei com o Senhor Jesus Cristo, eu só tive visão a Ele, né? Louvado seja Deus. Os irmãos entenderam? Apóstolos são aqueles que andaram com Jesus. Eu vou trazer outro texto para ficar mais edificado. Atos capítulo de número 1, para ficar mais concreto. Tem mesmo de gente aí, apóstolo, apóstola, coisa que não está escrito na Bíblia, coisa que não tem mais permissão. Atos capítulo de número 1, estou encerrando já. Aleluia. Aleluia. Atos capítulo de número 1, o versículo que eles escolhem alguém para ficar no lugar de Judas. Vamos lá, aqui o versículo 21. Versículo 21, tá bem? Pode abrir para acompanhar que é bom. Atos capítulo 1, verso 21. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre vós, começando desde o batismo de João até o dia em que entre nós foi recebido em cima, e um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Entendeu agora, os irmãos? Escolhe alguém que andou com a gente, que foi ensinado com ele, andou junto com ele, viu ele, para ser escolhido como apóstolo. Aqueles que não andou com ele não pode ser considerado apóstolo. Aí, versículo 23. E apresentaram dois, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. Está vendo? Esses dois homens andou com Jesus. Ele não faz parte do apostolado escolhido dos 12, mas ele foi escolhido depois que Judas morreu. Mas para colocar alguém no lugar de Judas como apóstolo, tem que ser alguém que andou com Jesus, que recebeu o ensinamento de Jesus, que recebeu a autoridade de Jesus, que recebeu o poder de Jesus. Amém, meus irmãos? Então hoje não existe apóstolo, isso é tudo mentira. Eu não acredito. Amém? Aleluia. Aí ele coloca aqui, o versículo, volta para Efésios capítulo 4, estou encerrando, vou encerrar com esse versículo aqui, com esse texto. Capítulo 4, verso 11 de Efésios. Então, como apóstolo, eu já expliquei o que é, e outros como profetas. Quem são os profetas? Quem são os profetas? Aleluia. A Bíblia diz que os profetas encerraram até João Batista. Como é isso, pastor? Isso dá uma distorcida na mente daqueles que lêem. E agora, quem são os profetas? São pessoas responsáveis pelo ensino, responsáveis pela a mensagem do Senhor. Existe profeta? Existe. É aquela pessoa que Deus colocou um dom de profecia, entregar uma revelação à pessoa, é considerada profeta. No Antigo Testamento, o que é o profeta do Antigo Testamento? Se a profecia dele se cumprisse, era verdadeiro. Hoje não é diferente. Não existem profetas originais, como no Antigo Testamento. Não existem aquelas pessoas que Deus deu um dom de revelação a eles. E eu creio, já vivi isso, já vi isso. Amém? Acho que dá para os irmãos entenderem. Louvado seja Deus. Doutores, pastores e doutores. Evangelistas, pastores e doutores. São três ministérios que são iguais praticamente. O evangelista e o pastor é a mesma coisa, não tem diferença. A única diferença é que o evangelista ele foi levantado, louvado-se a Deus, para fiscalizar, pregar o evangelho, colocar igrejas, como Paulo. Paulo era evangelista. Ele fala com Timóteo:
Desperta o dom que está sobre você, que foi dado pelo evangelista. Está falando dele mesmo. Quem era evangelista? É um pastor que viaja. É tipo missionário hoje. Eles colocaram até negócio de missionário ali. Na verdade, é evangelista o dom verdadeiro que está escrito. É aquela pessoa que sabe para evangelizar, prega ali, ganha alma ali, edifica a igreja ali e coloca um líder ali. Paulo fazia isso. Ele era esse evangelista. Existe, pastor? Existe. Tem muitos irmãos aí que tem o dom do evangelista. Ele chega ali, até calado ele ganha alma. Ele chega ali, o próprio testemunho dele fala mais alto. Às vezes tem pessoas que não precisam nem falar nada. O dom que está sobre ele, a pessoa se converte. E o evangelista, ele coloca a fundo a igreja, coloca o líder ali, o ministério ali. E a missão dele é ir edificar, ensinar, doutrinar, vigiar, ver como é que está. Esse é o dom do evangelista. E existe um pastor e existe um mestre. Quem é o pastor? O pastor é aquele que apacenta. Pedro, tu me ama? Amo, Senhor, apacenta minhas ovelhas. Pedro era o pastor. Tu me ama, Pedro? Apacenta meus cordeiros. Então Pedro era um pastor, alguém que estava na direção, visitando, dando alimento, aconselhando, ensinando. Esse é o dom do pastor, aquele que se preocupa com as ovelhas. Infelizmente tem muitos aí que é louco, não é pastor, só cuida daqueles que têm dinheiro, só cuida daqueles que têm algo para oferecer. Pastor verdadeiro é aquele que vai na casa de quem não tem, que cuida tanto de quem tem de quem não tem. Ele é pastor, não importa, ele apanha, ele toma surra, ele é xingado, é maltratado, mas ele ama, ele perdoa, ele visita, ele vai atrás. Esse é pastor. Esse é pastor. Toma tapa na cara, imita Jesus. Perdoa. Tem hora que minha esposa diz assim para mim: eu não sei como é que você aguenta. Fulano fez isso, aquilo e você perdoa. É isso, é o dom que está sobre nós. É o dom que está sobre a gente. A gente não consegue deixar, mesmo se preocupa, mesmo a gente às vezes andado com aquela pessoa, mas se preocupa com ela. É o dom que está sobre nós. A gente quer até largar de mão, mas o dom está sobre nós, não conseguimos. O amor de Cristo nos constrange. Quem recebe o dom de pastor, existem pessoas que eu conversei até com o pastor Kleber, existem pessoas que ainda não têm a consagração que os homens querem ver, né? Os homens querem ver a consagração. Eu quero ver o dom que está sobre a pessoa, não é a consagração, não. Porque tem muitos que tem até a consagração, tem um curso teológico, tem um anel no dedo, mas não é pastor, é qualquer outra coisa. É um policial federal, é um sargento, mas pastor ele não é. O homem que tem um dom pastoral não precisa nem receber missão nenhuma, o dom já está nele. Agora a gente, como eu já conversei até com ele, a gente tem que ser apresentado. É um documento que a gente sabe que vai ter levantes, pessoas vão se levantar contra. Ah, cadê? Você não tem. É só por isso. Mas o dom já está sobre a pessoa. O dom já está sobre a pessoa. Quem tem um dom não precisa estar falando: eu sou pastor, eu sou, não precisa. Não, as pessoas é dele. As pessoas veem, olha para ele, esse rapaz é pastor. As pessoas veem isso no pastor. Não precisa estar falando, não precisa se apresentar em lugar nenhum, porque o dom está sobre a pessoa. Amém? Amém. E o mestre é o presbítero, é o professor dominical, é aquele que expande as escrituras, que ensina as escrituras, é aquele que tem o dom do ensinamento. Existe a diferença entre o apacentar e o ensinar. O apacentar, louvado seja Deus, é aquele que eu já falei, que vai atrás, que aconselha, que cuida. Ele ensina, mas o dom de ensinamento vai muito mais além, vai muito mais profundo. Louvado seja Deus. Tem pessoas que até se estranham comigo. O senhor, eu comecei a pregar, eu era semi-analfabeto, só sabia escrever meu nome. E quando eu ia ministrar, as pessoas diziam: rapaz, que mensagem é essa? Você passou por curso de teologia? Eu nunca fiz teologia. Eu aprendi a ler com a Bíblia, eu aprendi a ler com o Espírito Santo.
Eu comecei a estudar agora. Eu estou para me formar para o ano, agora que eu comecei a estudar. Mas a leitura eu tinha aprendido antes. Amém, meus irmãos? Então esse é o modelo da igreja. Qual é o modelo da igreja para a gente codificar dentro da nossa mente? Primeiro, ensinamento, doutrina. Segundo, comunhão. Terceiro, partir do pão. Quarto, oração. Quinto, ordem dentro da igreja. Quando você unir salmo, doutrina, revelação, aleluia, edificação. Língua, interpretação e edificação. E por fim, aleluia, organização na igreja, lideranças. Como eu já falei aqui, várias lideranças tem dentro da igreja para edificação. Uma coisa que eu vou falar para encerrar aqui: se você for olhar o texto de Atos 2, era 12 apóstolos para 3.000 pessoas, e não havia briga entre eles. Era 12 pastores andando juntos. Você nunca vai ver hoje 2 pastores andando juntos dentro da igreja. É raro, é raríssimo isso acontecer hoje. 2 já gera confusão, mas naquela época era 12 pastores andando juntos. Mas por que hoje não tem essa comunhão? Porque um olha para um lado, o outro olha para o outro. Mas se nós olharmos para dentro da Escritura, a comunhão de Deus acontece dentro da igreja. Amém, meus irmãos? E assim eu quero externar minha gratidão. Espero ter edificado os irmãos no ensinamento. Louvado seja Deus. E agradecer minha oportunidade. Sou grato. Quando precisar de mim, estamos aqui. Viu? A gente vai subir junto. Agradeço a oportunidade e vou passar para o nosso pastor em nome de Jesus.